Olá, sétimo ano, bom dia. E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim, né, gente? Mais uma semana começando com todo gás. Vamos lá. Aqui. Aula passada nós estávamos falando sobre biomagnificação. Nós vimos que existem alguns compostos que eles não são simplesmente eliminados da natureza da noite para o dia. O que é que acontece, gente? Normalmente eles vão acabar sendo consumidos por algum organismo e esse organismo ele tem a tendência o quê? De acumular esses metais ou esses materiais no seu corpo. E é claro, né, que nós fazemos parte de uma cadeia alimentar. Então isso pode ser passado de um nível para o outro. Olha só. Quando acontece o seguinte, você se alimenta muito tempo de um alimento, de um animal ou de um vegetal que esteja contaminado, você vai acumular esse contaminante no seu corpo. Quando isso acontece, nós falamos de bioacumulação. Que é isso, gente? A acumulação desses materiais no seu corpo com o passar dos anos. Então, suponhamos que eu esteja me alimentando de uma alface que esteja contaminada com mercúrio. Então, eu vou comer hoje, vai ficar um pouquinho de mercúrio no meu corpo. Na semana que vem, como de novo, esse mercúrio que estava no meu corpo, ele não saiu, ele está aqui. Eu estou consumindo mais, então eu vou ficar com mais mercúrio e assim sucessivamente. Então, daqui a 10 anos, se eu continuar nesse ritmo, eu vou ter 10 vezes mais mercúrio do que o que eu tenho hoje. Esse mercúrio não vai para lugar nenhum, ele vai ficar aqui. Então, isso é bioacumulação. Agora, esquece que eu falei de milho, da alface e pensa aqui no peixe. Então eu tenho um peixe que ele está se alimentando de uma alga e que essa alga esteja contaminada com mercúrio. Então, no primeiro ano, olha só, a quantidade de mercúrio que tem no corpo dele é pouquinha. Em 2 anos já vai ser mais, em 3 anos mais, e como eu falei, se passarem 10 anos nesse ritmo, ele vai ter 10 vezes mais mercúrio do que a quantidade que ele tem agora. Quando acontece isso, né, essa acumulação com o passar do tempo no tecido, a gente chama de bioacumulação. E biomagnificação é o que então, professora? É o seguinte, eu tenho aqui esse peixe que está com, digamos, 1 grama de mercúrio no corpo dele. Só que ao invés dele continuar crescendo, se alimentando e acumulando esse mercúrio no tecido dele, ele foi consumido por um outro nível. Então esse nível aqui, ó, ele consumiu esse peixe que tinha mercúrio e o mercúrio não foi para lugar nenhum, ficou aqui dentro dele. Aí esse peixe aqui que está no terceiro nível, se alimentou de mais um outro peixe aqui do segundo nível. O mercúrio foi para onde? Para canto nenhum, ficou dentro dele. Então, ó, mesma lógica. Quanto mais ele se alimentar de peixes contaminados, maior vai ser a quantidade de contaminante no corpo dele. Aí vem um terceiro peixe, que vai ser o do quarto nível, e come do terceiro nível. O mercúrio vai para onde, gente? Fica aqui no quarto nível. E quanto mais ele consumir, né, peixes do terceiro nível, maior vai ser a quantidade desses contaminantes no corpo dele. Então, olha só, eu posso simplesmente ter uma bioacumulação, que é isso, a acumulação dos poluentes ao longo do tempo, como eu posso ter essa biomagnificação ou magnificação trófica. O que é isso? Eu posso conseguir muito mais doses desse poluente se eu for consumindo outros organismos da cadeia. Então, normalmente é o seguinte, quem está no topo da cadeia vai acabar recebendo a maior dose de contaminação. Por que isso? Justamente porque ele já se alimentou de outros organismos que já estavam contaminados. E aqui nós temos algumas consequências dessa biomagnificação. Já foi observado o efeito em populações de falcão peregrino que habitavam em áreas contaminadas com o DDT nos Estados Unidos. Então, o DDT, é como eu falei para vocês na aula passada, vai ser o quê? Um inseticida. Ele é utilizado muito na agricultura, ou era, né, até então. Era utilizado muito na agricultura, porque como ele é um inseticida, né, um herbicida, o pessoal passava para matar as pragas da lavoura, né? Aí o que é que acontece, gente?
Se você coloca um produto desse na lavoura, dependendo do tipo de lavoura que você está manipulando, né, manuseando ali, é um alto contaminante para o ser humano. Você vai estar comendo esse DDT. Ou o solo, né? Claro, vai chover, a água vai lavar esse contaminante, vai contaminar o solo, vai continuar os rios e assim sucessivamente. Então, na década de 1970, a população foi reduzida em 80%. Qual a população, gente? A população humana? Não, não é a população do falcão que eu estou falando aqui em cima. A mortalidade dos embriões se deu por causa dos ovos com casca muito fina que se quebravam facilmente. Então, vocês já devem ter visto aqui um ovo de galinha, né? Esse que a gente come na casa da gente. E vocês já devem ter observado que eles têm uma casca bastante resistente. Isso por quê, gente? Porque ali dentro vai se desenvolver um embrião. Ou iria, se a gente não comesse ele, né? Vai se desenvolver um embrião e essa casca ela precisa ser altamente resistente para que esse embrião ele consiga sobreviver até o final do desenvolvimento dele. E ele possa, né, eclodir lá e viver a vida dele, nascer. Só que o que aconteceu aqui? Por causa do DDT, o ovo desses gaviões, desses falcões, simplesmente não conseguia criar uma casca muito resistente. É claro, a primeira adversidade de tempo ou de lugar que tivesse ali, o ovo quebrava e o embrião morria. E com isso, né, eles começaram a observar que a população reduziu em 80%, ou seja, foi quase levada à extinção. Eles começaram a observar que isso era por causa do DDT e esse composto ele foi banido lá dos Estados Unidos em 1972. Em 2009, a fabricação e a importação, a estocagem, a comercialização e o uso desse composto foram proibidos por lei em todo o território brasileiro. Então, olha só, lá nos Estados Unidos foi banido em 72, aqui apenas em 2009, né? Então, até 2009, esse DDT ele era muito utilizado nas plantações, porque é barato, gente. Ó, desde a Segunda Guerra Mundial, foi. Já durante a Segunda Guerra Mundial, esse DDT ele teve o momento de ouro dele, digamos assim, né? Foi o momento em que eles começaram a utilizar esse composto mais livremente, porque ele era mais barato e era eficaz. Então, uma coisa barata e eficaz, o pessoal começou a utilizar. Só quando eles começaram a observar que isso acabava prejudicando a população, e eles nem observaram primeiro em humanos, viu? Primeiro foram nos outros animais. Quando eles começaram a observar isso, aí eles baniram lá dos Estados Unidos. Aqui, até 2009, muitas pessoas ainda utilizavam para matar as larvas do mosquito da dengue, por exemplo. Então, né, você tem uma ideia assim de que até bastante recentemente esse composto ainda era utilizado. Aí nós temos ainda a ave suindara e a coruja buraqueira eram as mais ameaçadas por viverem associadas a ambientes antrópicos. Então, ambientes antrópicos são aqueles ambientes, gente, em que o homem acabou modificando. Então, elas estavam ameaçadas por quê? Porque o homem estava ali mexendo, manipulando e colocando esse contaminante lá no solo. Então, eu tenho aqui, ó, a ave suindara, ó, as bichinhas, né, gente? A gente não, né? O fotógrafo pegou elas bem na hora do jantar. Estavam aqui se alimentando. Nós temos aqui a coruja buraqueira e o falcão peregrino, né? Que foi o que quase foi extinto. A contaminação de peixes do Rio Doce é 140 vezes maior do que o limite. Então, aqui é uma reportagenzinha que o livro de vocês aborda e que eu trouxe também para vocês. O laudo faz parte do conjunto de estudos que vem sendo desenvolvidos no Rio Doce após o desastre ambiental causado pelo rompimento de uma barragem em São Marco, na cidade mineira de Mariana. Então, olha só, essa barragem continha o que? Eu acho que vocês devem lembrar, né? Continha metais pesados, vários materiais que eram rejeitos da mineração. Então, a barragem ela acabava contendo esses rejeitos, cheio de metais pesados. Quando a barragem se rompeu, obviamente, todo esse rejeito, né, todos esses metais, eles foram espalhados por onde a lama passou.
Quando há contaminação na base da cadeia alimentar, quando há contaminação na base da cadeia alimentar, explica Bravo, todos acabam sendo contaminados. E o problema maior à medida que a cadeia cresce. Como assim? É onde se come mais seres contaminados. Detalhe, como eu falei para vocês, quanto maior for o nível, mais alta vai ser a contaminação desse animal. A professora Sigrid Costa, acho que é Valbon o nome dela, que leciona Ecologia e Análise na Faculdade Pio XII, explica que ocorre na região chamada de bioacumulação. Algumas substâncias tóxicas que não são metabolizadas acabam se acumulando no organismo dos seres. Então, bioacumulação, ela acabou de exemplificar assim bem rápido. São substâncias tóxicas que não são metabolizadas e elas são simplesmente acumuladas no organismo do ser. O problema, explica ela, é que os metais tóxicos atingem as vias metabólicas do nosso corpo e reagem alterando reações químicas, nos causando problemas. Os metais tóxicos induzem a população de radicais livres que prejudicam as nossas células e complicam nossa saúde. Diz, lembrando que em excesso eles podem causar várias doenças, inclusive o câncer. Então, olha só, esses metais pesados vão ficar no nosso corpo. Eles vão acabar mexendo com as nossas vias bioquímicas. E é claro, ela falou aqui, ó, que eles fazem o quê? Aumentam essa produção de radicais livres. Então, normalmente, gente, professor, o que é esse negócio de radical livre? Só explicando para vocês bem rapidinho. Radical livre vai ser uma molécula do nosso corpo que ela vai estar em desequilíbrio. E a tendência dela é roubar, né, coisas das outras células. Então, quanto mais eu tiver esses compostos no meu corpo, mais coisas das outras células eles vão querer roubar. E quanto mais ele roubar essas coisas, mais desequilibrado o nosso corpo vai ficar e isso pode nos levar ao câncer. E quais são as consequências na saúde humana, né? Então, olha só, até então nós tínhamos visto, né, alguns casos como o do falcão, da coruja. Mas e aí, quais são as consequências na saúde humana, né? Então, olha só, a preocupação ocorre porque, pelo fenômeno da biomagnificação, mesmo pequenas concentrações de produtos químicos no ambiente podem se acumular no organismo ao longo da cadeia alimentar, chegando a grandes dosagens nos organismos de topo de cadeia, suficientes para causar problemas para a sobrevivência da espécie atingida. O DDT ensinou ao ser humano algo valioso. Não podemos nos livrar totalmente daquilo que lançamos no ambiente. Alguns poluentes são muito persistentes devido à sua estabilidade. Assim, mesmo depois de anos deste pesticida ser banido, ainda continuamos encontrando os resíduos no ambiente, no leite materno de mamíferos e de aves. Esse risco também pode ocorrer para a espécie humana, pois foi detectada a presença do DDT em mulheres indígenas da nação Maniauk, acho que esse nome é Maniauk, que ocorre lá nos Estados Unidos, né, e no Canadá, devido ao grande consumo de peixes contaminados por este químico. No estudo feito com leite materno das mães, cuja alimentação se baseava em duas espécies de peixe do rio Yakima, as concentrações de DDT no leite materno mostraram-se muito altas. Ou seja, como eu falei para vocês, o que é que está acontecendo com essa mulher? Simplesmente uma bioacumulação. Então, quanto mais peixes ela consumir, maior vai ser a quantidade desse DDT no corpo dela. E é claro que vai ficar ali, bioacumulada, vai ficar acumulado no corpo dela. Como eu falei, vai acabar mexendo com as vias metabólicas dela. E é claro, né, se ela está amamentando a criança, passa também para o bebê essa contaminação. Alguns estudos mostraram que o DDT atua sobre o sistema nervoso central, resultando em alterações de comportamento, distúrbios sensoriais, do equilíbrio, da atividade da musculatura e depressão dos centros vitais.
particularmente da respiração. Também há riscos de agravar ou mesmo promover o desenvolvimento do mal de Alzheimer. Então, olha só, esses elementos vão ficar no nosso corpo mexendo em tudo. Então, pode, né, ocorrer distúrbio na alteração de comportamento. Então, as pessoas podem ficar mais violentas ou ficar mais deprimidas. Pode ocorrer distúrbios sensoriais. Então, você, de repente, pode perder paladar, perder o olfato e assim sucessivamente. Do equilíbrio, né? De repente, você pode ter alguma crise de labirintite ou alguma coisa no seu cerebelo não está funcionando adequadamente. Da atividade muscular involuntária, né? Que é justamente aquela que a gente não pode mandar. Então, pode ser que o nosso coração fique prejudicado por causa disso. E, assim, e também respiração, né? Você pode adquirir problemas respiratórios por causa desse contaminante. Colocou aqui que também há risco de agravar ou mesmo promover o desenvolvimento do mal de Alzheimer. Não sei se vocês já ouviram falar em mal de Alzheimer, né? Mas é simplesmente uma doença onde a pessoa que tem essa condição, ela começa a esquecer de tudo. Então, primeira parte da doença, ela esquece das memórias recentes, né? Então, de repente, ela está aqui e eu não lembro o que eu comi no almoço. Qual foi o almoço de hoje? Ou então, eu não almocei hoje. Mesmo ela tendo almoçado, não almocei, ela não lembra disso. Depois começam, né, algumas perdas de memórias mais antigas. Nesse comecinho do Alzheimer, muita gente acaba confundindo com, como é que fala? Demência, né? Então, fulaninho tá demente, tá esclerosado. Só que não é. A doença acaba se agravando. Então, ela começa a perder algumas memórias mais passadas. Então, de repente, esqueceu que o marido morreu, ou então esqueceu, né, que a mulher morreu. Fulaninho vai chegar que horas? Não, eu vou tomar banho, vou me arrumar, porque fulaninho vai chegar do trabalho. Só que fulaninho já morreu, faz tempo. Então, normalmente são doenças, né, que as pessoas mais idosas têm. A grande preocupação sempre reside na questão dessas substâncias serem ou não cancerígenas. Então, a gente tinha visto lá atrás, na outra reportagem, o quê? Que eles vão mexer nas nossas vias metabólicas e que vão gerar radicais livres, que eu falei para vocês, que são substâncias que vão ficar roubando substâncias das nossas células. E, sim, ele pode causar o câncer. Então, há outro estudo interessante que mostra que um grupo de mulheres cujas mães tinham altos índices de DDT na gravidez tinham 4 vezes mais casos de câncer do que o outro grupo, cujas mães não se expuseram ao produto. Ou seja, esse estudo acaba, né, reforçando a ideia de quê? De que esse DDT, que a gente está falando lá em cima, ele causa câncer. Porque imagina, eu pego 2 pessoas, um grupo tem 4 vezes mais chance de desenvolver a doença do que o outro que nunca teve contato, então é um indício de que sim, isso aqui pode causar o câncer. E é claro, né, gente, a gente não poderia deixar de corrigir a nossa atividade que eu deixei na aula passada. Então tem o seguinte aqui, leia o texto a seguir e depois responda as perguntas propostas. Vamos ver o texto. Contaminação por óleo no Nordeste deixará sequelas no ecossistema marinho, na saúde e economia local. Espécies, mesmo que não morram, vão absorver toxinas liberadas na água. Quando não morrem, seres como ostras, mariscos ou sururu filtram todo esse material que vai se acumulando. Uma pessoa que se alimenta pode ter um problema de saúde sério associado a essa contaminação, explica Marinho. Maia complementa e explica como toda a cadeia alimentar pode acabar intoxicada. Abre aspas. Os animais que morrem intoxicados afundam em alto mar, só que há outras espécies que se alimentam desses seres mortos. E aí o produto começa a entrar na cadeia alimentar, realizando um processo que chamamos de biomagnificação. Explica. E exemplifica. Uma alga contaminada é comida por um peixe pequeno contaminado, que é comido por um peixe maior também contaminado, e assim sucessivamente. Ao final da cadeia é onde vai se acumular a maior quantidade de toxinas. É como eu falei para vocês. Quanto mais alto for o topo do animal, maior vai ser a quantidade de acumulação no corpo dele. Número 1. A contaminação de algumas praias do Nordeste brasileiro afetará inúmeras espécies de seres vivos.
De acordo com o texto e com o que você aprendeu sobre biomagnificação trófica, qual seria o principal problema que o ser humano tem como uma... Eita, gente. Respirar. Lê de novo. De acordo com o texto e com o que você aprendeu sobre biomagnificação trófica, qual seria o principal problema do ser humano que tem como uma das bases alimentares os frutos do mar poderia sofrer? Então, eu trouxe aqui uma sugestão de resposta para vocês, né? Então, para quem fez, tá igual, joia. Para quem fez, tá parecido, apaga. Não, gente, deixa, né? Se tá parecido, deixa. Quem fez e tá completamente diferente, eita, professora, viajei, nem sabia que era isso, você apaga e corrige agora. Então, olha só, eu trouxe a sugestão de resposta seguinte. A bioacumulação no ser humano poderia chegar a níveis que acarretariam graves problemas de saúde por ele ser um animal de topo de cadeia. Então, como assim um animal de topo de cadeia? Nós vamos estar, ó, aqui em cima. Nós vamos nos alimentar de quê? De peixes grandes, que comeram peixes médios, que comeram peixes menores, que comeram zooplâncton, que comeram fitoplâncton que estava contaminado. Então, nós vamos estar aqui no topo da cadeia, nós vamos estar nos últimos níveis, então a gente vai ter o quê? Consumido todo esse material até então. Então, nós vamos estar cheio de metais pesados. 2. Releia esse trecho retirado do texto. Uma lagoa contaminada. Uma alga contaminada é comida por um peixe pequeno contaminado, que é comido por um peixe maior também contaminado. A. Com base nesse trecho, elabore uma cadeia alimentar com os organismos apresentados e inclua o ser humano. Então, vocês já estão craques, né? Em cadeia alimentar. Então, alga, que vai ser o quê? O produtor. Peixe pequeno, consumidor primário. Peixe grande, consumidor secundário. E ser humano aqui, ó, como um consumidor terciário, estando, como eu falei para vocês, no topo da cadeia. Então, quer dizer o que, gente? Que a maior concentração do poluente vai estar aqui no ser humano. Porque ele se alimentou do peixe grande, que já estava contaminado e acabou se contaminando ainda mais por causa do peixe pequeno. E o peixe pequeno se contaminou com a alga. E assim sucessivamente. Então, a cadeia é bem simples, uma cadeia linear, bem tranquila. B. Com base na cadeia da questão anterior, elabore uma pirâmide de biomassa em quilos. Considerando que uma alga pesa 100 gramas, cada peixe pequeno 3 quilos, um peixe grande pesa 10 quilos e o ser humano pesa 70 quilos. Considere também que um peixe pequeno precisa se alimentar de 10 algas. Um peixe grande necessita de 3 peixes pequenos e o ser humano se alimenta de um peixe grande. Eu não sei se vocês conseguiram fazer essa pirâmide como eu coloquei aqui. Então, olha só. Para poder fazer essa pirâmide, você tem que ter alguns conhecimentos de matemática. Você não pode simplesmente fazer a pirâmide com apenas os dados que tem aqui. Não sei se vocês perceberam, mas primeiro ele dá um dado dos quilos, né? Que cada um vai conter. Depois ele dá um segundo dado de quanto precisa para alimentar cada nível. Então, você vai ter que fazer uma continha com isso aí. Então, olha só. Como a gente já viu, né, as pirâmides de biomassa aquática, elas são invertidas. Porque o fitoplâncton, ele desaparece rapidamente. Então, no primeiro nível, eu vou precisar de 3 quilos de biomassa. Professora, como assim? Mas não está dizendo que a alga pesa 100 gramas? Só que olha o seguinte. Um peixe pequeno precisa se alimentar de 10 algas. Então, se eu tenho 10 vezes 100, dá quanto, gente? Dá 1000. Então, 1000 é 1 quilo. Só que eu tenho 3 peixes pequenos. Então, vou precisar de 3 quilos. 1 quilo de alga para cada peixe. Então, aqui, ó, primeiro nível, 3 quilos de biomassa. Primeiro nível resolveu. Eu preciso de quê?
de 10 algas, cada uma pesando 100 gramas. Então, 10 vezes 100, 1.000. Para um peixe, mas eu tenho 3. Então, eu vou pegar esse 1.000, que é 1 quilo, na verdade, e multiplicar por 3. 1 vezes 3, 3. Então, eu vou ter 3 quilos de biomassa. Segundo nível. No segundo nível, quem é que tem aqui? Um peixe grande necessita se alimentar de 3 peixes pequenos. Então, no meu segundo nível, eu tenho quem? Os peixes pequenos. Qual vai ser a biomassa desses peixes pequenos para alimentar o peixe grande? Então, vamos lá. Um peixe pequeno pesa 3 quilos. Para alimentar o peixe maior, eu preciso de quê? De 3 peixes. E aqui é só multiplicar. 3 vezes 3, 9. Então, se cada peixe tem 3 quilos e eu preciso de 3 peixes, então eu vou precisar de 9 quilos de biomassa. Tá dando para entender? Qualquer coisa, gente, se professora não conseguir entender nada, aí você vai lá, manda uma mensagem no meu privado e aí eu mando as continhas para vocês, se precisarem, né? Mas como eu sei que vocês são muito bons aqui de matemática, que eu vejo nos exercícios assim, então eu tô tranquila até então. Segundo nível, 9 quilos de biomassa. Terceiro nível, 10 quilos de biomassa. Por que é isso, professora? Ele está dizendo aqui, ó, que o peixe grande pesa 10 quilos. Só que o ser humano, ele só precisa de um peixe para se alimentar. Então, a biomassa do peixe não vai mudar. O terceiro nível vai ser 10 quilos. O mesmo acontece com o quarto nível. Então, o homem tem 70 quilos. Então, aqui, ó, vai ter 70 quilos de biomassa. Tranquilo. Nós só vamos precisar fazer uma continha aqui no primeiro e no segundo níveis. Então, é só considerar, né, a quantidade de quilogramas que cada alga tem pela quantidade que o peixe vai precisar consumir. Pronto. E aí você vai e multiplica isso pela quantidade de peixes que tem, que é 3. Então, vai dar 3 kg de biomassa, segundo nível, 9 kg de biomassa. Terceiro nível, 10 kg de biomassa. E quarto nível, 70 kg de biomassa. Então, como vocês viram, o formato da pirâmide vai ser invertido. E aí eu tenho a agenda, gente. Então, para a agenda dessa semana, nós vamos ter as páginas 285 até a página 287, né? Que é o nosso exercício de fechar o capítulo. Só quero falar o modo de fechar o capítulo do livro. Então, só um minutinho aqui, que eu vou ver quantos minutos nos restam ainda. 3 minutinhos. Ai, calma. Pronto, então olha só. Qualquer dúvida, qualquer coisa, assim, qualquer questionamento mesmo, vocês, professora, não entendi direito isso, eu vou estar no meu WhatsApp. Se eu não responder na hora, porque eu estou, né, ocupada, mas aí assim que eu pegar o telefone eu respondo para vocês. Então, gente, ó, tranquilidade, façam os exercícios, devolvam, não esqueçam de devolver os exercícios. Algumas pessoas estão falhando nisso, né, não estão devolvendo, é importante que vocês devolvam. Qualquer dúvida, me procura no privado, professora, não entendi isso. Professora, explique isso novamente, que aí nós vamos solucionar todos esses problemas, todas essas questões. Então, professora, qualquer coisa assim, ai, não entendi direito esse negócio de biomagnificação e bioacumulação. Então, ó, acumulação é acumular durante o tempo, num animal só. Como eu falei, o exemplo do homem e lá do peixe. Biomagnificação é quando esses poluentes eles acabam pulando de um nível para o outro. E aí o último nível ele vai ter a maior quantidade de poluentes. Com isso, né, a gente acaba revisando também o quê? Um conceito de cadeia alimentar, né? Vai ser sempre iniciada por um produtor e aí nós vamos ter consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e assim sucessivamente. E além, né, de nós termos falado um pouquinho também das pirâmides. Então, lembrando que pirâmide de biomassa terrestre normal, ela vai ser, né, normal com ápice para cima, e as pirâmides de biomassa aquáticas, elas vão ser invertidas, porque o tempo de vida das algas, né, do fitoplâncton, ele é muito rápido.
E com isso, gente, eu tô terminando a nossa aula de hoje. Beijos e até a próxima semana. Tchauzinho!